Ora, vamos então começar a segunda parte do nosso podcast. Nós decidimos dividir isto aqui em duas partes, para não colocarmos um podcast tão extenso, para não vos chatear muito. Ehm, Portanto, vamos abordar então aqui o tema do college, tal como referimos anteriormente. E para isso vamos remeter também um bocadinho a um artigo que já, aliás, a dois artigos que já foram publicados no nosso blog. E vamos abordar um bocadinho daquilo que já falamos sobre a NFL para percebermos quais são as diferenças precisamente entre a NFL e o college. Se Portanto, calhar começaríamos por aí. exatamente. O college, assim, é fácil. É dizer que é o futebol universitário, o futebol americano universitário, que é diferente da NFL. Estamos a falar de um futebol que é profissional e que, mas isto é na organização desportiva, que é transversal a todos os desportos americanos. A organização desportiva passa também pela organização das universidades. E neste caso, as universidades têm que nos seus programas desportivos, assegurar que também os jogadores não só se formem desportivamente, para depois terem acesso às ligas principais de cada desporto, como também têm que se formar academicamente, e isso acho que é um modelo desportivo, competitivo e de organização social que acho que é interessante e que nos valia para outras discussões. E depois também culturalmente, nós este ano diríamos, a NFL tinha no seu logo, e eu falei disso no início do podcast anterior, tinha o número 100. Só para termos uma ideia, o college tem o 150, ou seja, são 150 anos de história. E há confrontos antigos, de histórias antigas do college, que obviamente não dá para falar num podcast, nem dois, nem três, mas ficaríamos só por esta organização, dizer que o college obviamente está organizado como todo o desporto universitário, que obedece à organização de uma entidade, que é NSCAA, que é National College Competições Americanas, que faz essa organização, e que depois também está um bocadinho organizada como numa escala diferente, que é organizadas por conferências. Claro que há a primeira, a segunda, a terceira divisões nos vários desportos, mas essa organização depois é transversal a várias modalidades e também tem as mesmas conferências. E essa mesma organização faz com que nós vejamos que são muito mais antigas do que é o NFL e que acima de tudo tem muito mais história, muito mais tradição. E isso torna a coisa mais competitiva e é também mais representativa. Por exemplo, há muitos estados, o estado do Nebraska, eu falo disso no próprio artigo, há o estado do Mississippi, o estado do Alabama, o estado do New México, que não tem nenhuma equipa na NFL. Estão aqueles estados do norte, Idaho, Norte Dakota, Sul Dakota, por aí fora, não tem nenhum tipo de equipa na NFL. E todas as universidades têm implementação em todos os estados e faz com que essas mesmas equipas possam de certa forma também ter uma representatividade e assim nós somos muito daquilo que é da nossa terra, que é da nossa universidade, aqueles que se deslocam para estudar depois ficam com aquela afinidade e vão puxar e torcer por aquela universidade e tudo isso a nível, por exemplo, de paixão, de vermos, por exemplo, há estádios no college que têm mais capacidade do que têm os estádios na NFL. Esta é a primeira diferença, que é uma diferença cultural. A nível da organização é a mesma coisa por conferências. Obviamente que poderíamos falar também das várias conferências. Eu abordo no artigo as conferências que são mais importantes, ou seja, aquelas que têm mais peso. Não vou estar-me aqui a repetir, pois podem ler. Mas são as chamadas Big Five conferências, que são assim que elas também são conhecidas. Só dizer o nome delas, que de certa maneira são o destaque maior dessas mesmas ligas, que é a SEC, que é assim que é conhecida, e a SEC tem talvez as equipas mais fortes neste momento. Depois já há a Big Ten, que também é a segunda conferência mais forte. Depois, por ordem, eu estou a falar de competitividade, por ordem, diria que também a Big 12 talvez seja a seguir a mais forte. A conferência do Pacífico
no meu ponto de vista, é mais forte do que a do Atlântico. Ou seja, estamos a falar já de extremos na NFL, na college, peço perdão. E essas duas são mais fortes. E depois, eu no artigo também depois faço uma menção honrosa. Mais uma equipa como uma conferência que é independente, onde está a equipa de Notre Dame, que é das equipas mais tradicionais e mais conhecidas do futebol americano. Muito bem. Portanto, a nível daquilo que já falámos também sobre a NFL, o que é um ano no college? E assim, olhando para datas, o calendário, essas coisas que já referimos. Nós há bocado não falamos muito nisso na NFL, mas isso também está no artigo, por isso também não vale a pena repetir, que é uma coisa que nós dizemos o campeonato é de fevereiro, neste caso, termina em fevereiro, é de setembro a fevereiro e durante o ano não fazem mais nada. Isso é mentira, porque há o draft, há o combine, nós já falamos disso no outro podcast, ou seja, estão sempre em movimento. E o college é igual. Enquanto, por exemplo, nós temos o draft, por exemplo, na NFL, aqui no college nós temos o dia da assinatura, que é, o que é que tu vais fazer? Tu tens uma universidade e tens que ter jogadores, mas sabes que aqueles jogadores ao fim de 4 anos, 5 anos, terminam o seu percurso académico e vão-se embora. Exato. Tu tens que ir às escolas secundárias, ou high school, e aqueles jogadores que tu achas que são melhores, tens que os recrutar, e o artigo também fala disso, tens que os recrutar para a tua universidade. E esses dias que chamam-se os dias da assinatura, ou de Signature Day, como é conhecido, são dias em que quem anda neste meio para ver aqueles jogadores que têm mais potencial. E, por exemplo, há revistas, há publicações que escolhem os melhores jogadores. Claro que isto é muito subjetivo, claro, que se erra muito neste aspecto, e classificam o jogador por estrelas. Um jogador 5 estrelas é o jogador que tem mais talento. Depois há os jogadores 4 estrelas. E depois há também uma competitividade em tu querer recrutar os jogadores 5 estrelas. Sim, são os que têm mais potencial, mas podem chegar depois ao college e não terem o rendimento que se espera. E isso é um dos momentos do calendário. Outro momento do calendário é, obviamente, depois os chamados treinos que se fazem. Há também nestas paragens uma coisa que é muito importante, que é o descanso dos jogadores. Estamos a falar dos jogadores que, do ponto de vista físico, são expostos a muito esforço. Depois já há as preparações para a nova temporada. E há uma questão que aqui é transversal, quer a NFL, quer ao college, onde os jogadores fazem exames por completo, principalmente na questão das fraturas, na questão neurológica, que é uma questão muito importante, porque há muitos jogadores que acusam problemas mais cerebrais do crânio, coisas a nível cefálico, etc., que afeta muito depois o futuro de vida deles. Claro. E neste caso o melhor é a prevenção. Tem havido muitas mudanças na questão dos capacetes, das proteções, como forma de termino a carreira, mas a vida segue e tem que ter também uma vida digna. Nós não podemos estar à espera de serem um bocadinho como os gladiadores na época dos romanos, que dão espetáculo, mas se morrerem paciência. Não. Claro. Também é importante aqui a dignidade da pessoa e da vida humana, e neste caso também esse tempo todo também é importante para o descanso, para a preparação e também para essa prevenção, com a ajuda obviamente da medicina, que acaba por também ser importante. E depois é setembro neste caso o college até janeiro, que são meses de loucura absoluta nas universidades, que é fantástico. E é sempre nestas alturas que é o futebol americano, mas todo o ano há sempre coisas a acontecer, e bem, porque é também isto que vai alimentando também o imaginário no college. Muito bem. Em termos de plantel de uma equipa do college, aí é diferente. como é que funciona? Nós já há bocadinho falávamos daquele limite dos 53 jogadores. Houve um tempo, e no passado, e já tem alguns anos, este limite que era igual à NFL. Eram 52 ou 53 jogadores também que cada equipa e cada plantel podia ter. Ou seja, tu semanalmente inscrevias esses jogadores, mas aqui, por exemplo, não há limite. Há jogadores que têm 90, 100 jogadores por plantel. Porque assim, tu recrutas muito,
E também há jogadores que, por exemplo, que estão no primeiro ano que não são utilizados. Porque precisam de se desenvolver a nível físico, precisam de se desenvolver se calhar um jogo que é muito mais intenso, que é muito mais duro, e obviamente que há sempre, nós estamos a falar dos jogadores, que enquanto uma equipa tem que ser jogadores prontos, estamos a falar também de formação, e aqui tem que haver esta continuidade. Por isso é que há um número, podemos dizer que é exagerado, dos jogadores, mas atendendo à necessidade do treino, à necessidade da evolução desses mesmos jogadores, que tem todo o sentido, porque o nível de utilização do número de jogadores é muito similar na casa dos 50, 60 jogadores, 70, e aí a equipa já tem que fazer muitas mudanças, que fazem naquela temporada, será sempre nessa ordem, ou seja, não são muitos jogadores. Ok. E a nível de equipas técnicas, com certeza haverá também algumas Tem uma diferenças, estrutura não? grande, como falámos há um bocadinho da NFL. É o mesmo tipo de organização, e não vamos estar aqui hoje a entrar naquela especificidade, mas é a mesma organização, tem na mesma os coordenadores. Aqui tem uma coisa diferente, que é, aqui é importante os treinadores também para outra dimensão, para além do treino, e também tem toda aquela estrutura de suporte grande, com muita gente a trabalhar. Tem uma coisa que é, os treinadores também são importantes para o chamado recrutamento. Ok. Ou seja, tu vais recrutar nos tempos livres, e não são muitos, por exemplo, tu pensas assim, terminou a época em janeiro, eles vão todos de férias. Não. Vão visitar jogadores que eles já têm debaixo do olho, sinalizados, para que eles depois ganhem bolsas de estudo gratuitas, ou seja, não pagam nada, praticam desporto e formam-se para ir para aquela universidade. E é bom também ter treinadores que não sejam só bons a desenvolver jogadores, mas que também consigam, não é ter lábia, mas que sejam bons a recrutar, sejam credíveis a recrutar. Ter um bocadinho a parte comercial também do lado deles. E há treinadores que nisso são muito bons, e por exemplo, todos os anos há uma movimentação, grandes treinadores, e muitas vezes não é só a questão de é um bom treinador, não, é um bom recrutador também, ou seja, recruta jogadores bons e consegue ter uma boa rede também de contactos. Exato. Treinadores que treinam no ensino secundário, no high school, e tu próprio vais montando uma rede, e obviamente quanto mais contactos e mais rede tiveres, também é mais valorizado o teu contrato como treinador. Exatamente. Seja principal, seja de posição, ou seja lá do que for. O contrato e a reputação, não é? Sim, também a reputação. Claro que há universidades que têm mais fama e mais prestígio desportivamente. Por exemplo, a Universidade de Clemson, que foi campeã no ano passado, LSU, que foi campeã este ano, Alabama, que tem sido campeã nos últimos anos, Auburn, que também é uma universidade que recruta bem, Georgia, que teve nas finais e nas decisões, Oklahoma. Estas que são universidades que neste momento estão melhor desportivamente, tendencialmente recrutam melhor os jogadores, porque esses jogadores também querem ter visibilidade, e tu ganhando um título tens essa visibilidade. Exato. E em termos de aqui no college, com certeza também haverá diferenças, ou não, não é? Como é que se chega ao campeão? Como é que se apura o campeão no college? Eu explico isso de forma até mais pormenorizada do que aqui, do que vou explicar aqui, que é assim, há uma pool nacional, e essa pool é constituída por uma série de júris, por uma série de fatores e de critérios, que definem uma pool de 25 equipas, que são as chamadas 25 melhores equipas. E essa pool é importante porque quando termina a temporada, 4 equipas, as 4 primeiras equipas dessa pool vão disputar o campeonato, e as outras equipas vão jogar os chamados bowls. E esses bowls são importantes porquê? Porque dão dinheiro, não é? Tu vais jogar, por exemplo, um bowl qualquer, o bowl é um jogo, a tradução até é tigela, mas isso tem a ver com uma questão cultural. Mas um jogo de bowl significa que tu vais jogar contra uma equipa que também tem alguma reputação, e que também fez uma época boa. Por exemplo, o Citrus Bowl, que foi onde este ano jogou a equipa de Alabama, jogou contra a equipa de Michigan. São duas universidades das mais tradicionais que existem, e na disputa que eles fazem não é só o prestígio que ganhaste o Citrus Bowl, que já é mais o dinheiro que também essas universidades ganham, porque tudo isto não é barato. Claro que o segundo também ganha, e estas equipas são depois convidadas à luz muito desse ranking que tiveram. Por exemplo, a equipa do Oklahoma foi a 8ª melhor equipa na pool, a equipa do Michigan no ranking ficou em 18ª. Ou seja, são duas equipas que têm um ranking alto, que vão jogar esse bowl, mas vão acima de tudo
Obviamente é o prestígio, é ganhar, já terminares bem o ano com uma vitória, porque depois é como se ganhasses um título. Pois. Mas é também a questão económica de jogar o bolo que dá mais Claro, dinheiro, sim. porque isso também faz com que tu sustentes este programa, que é muito caro, como compreendes, treinadores, médicos, fisioterapeutas. Só em staff E não é só loucura. isso, e pagar as bolsas de estudo aos jogadores. Exatamente. E quando falamos de pagar bolsas de estudo, significa habitação. Muitos, isto não é muito legal, mas toda a gente que faz em universidades dão carros aos jogadores. Isto não é legal, porque eles não podem pagar. Mas há uma maneira de contornar que lhe dão um carro, que lhe dão... Alguns dizem que há dinheiro por baixo. Acho que não vou demorar muito a ir para a América. Sim, mas acho que já não tens idade de ser jogador de futebol americano. Nem idade, nem consistência. Já ninguém te iria recrutar para a universidade. Muito bem. E o apuramento do campeão, que é isso que se calhar não falei, não é? E o apuramento do campeão, depois as 4 melhores equipas jogam, é fácil o primeiro com o quarto, neste tal pool, e depois o segundo com o terceiro. Quem ganhar vai jogar o jogo da final. É preciso dizer que este tipo de organização tem poucos anos, tem 4 ou 5 anos. Porque antigamente era o primeiro e o segundo que jogavam entre eles, era campeão quem ganhasse esse jogo. Agora não, apurou os 4, fazem género de play-off. Por exemplo, o campeão e título este ano é a LSU, que ganhou na final ao campeão anterior, que era a Universidade de Clemson. Basicamente é muito mais fácil, depois de toda a explicação que temos já um bocadinho no podcast sobre a NFL, é muito mais fácil depois perceber o college. E o college é um bocadinho, na nossa linguagem mais de futebol, cá do nosso burgo, é mais um bocadinho as camadas jovens. As camadas jovens, por isso é que o draft tem todo aquele impacto que nós vimos no anterior podcast, no primeiro podcast, que é o primeiro aqui do nosso blog e do nosso canal, tem esse impacto porque toda a gente vê os jogos do college. Pois. E toda a gente tem a opinião qual é o jogador que a sua equipa da NFL Exato. tem que recrutar. E o college tem uma mística, tem uma tradição, tem uma magia. A vida de cada universidade, de cada comunidade que tem uma universidade, que tem um futebol americano que não precisa ser de topo. Basta ter uma universidade, já que tem um bom programa da universidade, um bom programa de futebol americano, peço desculpa, cria-se um ambiente fantástico. Por uma questão também é normal que a equipa que eu torço, a equipa do Ole Miss, que é a Universidade do Mississippi, uma equipa que só foi campeã 2 vezes na década de 60, ou seja, e nos últimos anos tem perdido mais do que o que tem ganho. Mas mesmo assim, o Grove, quem forem conhecer o Grove Ole Miss, que é assim que se chama, Ole Miss é a Universidade do Mississippi, mas é uma abreviatura que é Ole Miss Rebels. O apelido deles são os Rebels. Quem for escrever Grove Ole Miss Rebels, vai-lhe aparecer com certeza muitos vídeos e vai ver a movimentação de gente que a equipa chega, e então o grupo é passarem pelo meio de uma multidão, que é de um muro, que tem lá umas inscrições, e os jogadores passam até ao estádio, ou seja, chegam para os autocarros, e aquele tipo de acolhimento, aquela gente toda, aquela mística que a própria da Universidade de Ole Miss tem, é uma coisa mais cultural, mais tradicional. Enquanto tu olhas, por exemplo, ao futebol americano e vês requinte, vês extrema organização, vês... se calhar às vezes até parece assim um bocadinho chato, até robótico, por aí fora. O futebol é mais o college é mais paixão. Claro que se calhar não tem a mesma qualidade que tem um jogo da NFL, mas a nível de vibração e etc. Há vídeos, quem quiser, por exemplo, ir ver vídeos de adeptos das universidades mais conhecidas, e isso com facilidade tem-se acesso a isso no YouTube, são espetáculos fantásticos, os adeptos, a paixão, a vibração. E eu pessoalmente gosto muito do futebol americano, da NFL, isso e obviamente que acompanho, mas o college, eu gosto de ver os jogos do college, não tem a mesma qualidade, mas toda aquela envolvência, a mim pelo menos, fascina-me bastante. Muito bem, portanto chegamos aqui ao fim daquilo que queremos abordar nesta segunda parte do podcast e na primeira parte também. Portanto,
Da minha parte, eu fiquei Mais bastante esclarecido. elucidado. Tens de começar a ver jogos comigo Tenho para que te começar explicar. a ver jogos, exatamente. Para te explicar, João. Exatamente. Outra coisa que é importante é só anunciarmos ao próximo podcast, que será Exatamente. gravado brevemente. Iremos já falar de futebol. Esperemos as Bola aí melhoras. para os amantes do futebol. Esperamos as melhoras do Marco Martins, que ele recupera bem, para depois então brevemente também pormos no ar esse podcast. Pá, saudações a todos, da minha parte. Sim, e da minha parte também, saudar-vos a todos e agradecer-vos por terem mais uma vez ouvido o nosso podcast. Reforço sempre a palavra de que podem subscrever o nosso blog através do site olhardiferente-sports.com. Na parte inferior têm um quadradinho para colocar o vosso e-mail, onde podem subscrever e ter acesso sempre que nós colocamos algum artigo. Podem ouvir o nosso podcast no próprio blog ou no Spotify ou ainda no YouTube, que já está também disponível. Eu tinha falado anteriormente que iríamos colocar, já colocamos. O YouTube é o mesmo nome de sempre, olhar diferente _sports. E pronto, é tudo. Obrigados e não se esqueçam de deixar o vosso like no canal do YouTube, subscreverem o blog e estarem sempre atentos para ouvir todos os podcasts que façamos. Muito obrigado e até à próxima. Saudações a todos, abraço.